Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Deus é o dono de todo saber, de todo conhecimento, de todos os recursos didáticos que podemos imaginar. E, obviamente, Ele sabe melhor que ninguém quais recursos utilizar para nos ensinar verdades importantes, verdades que transcendem a realidade humana e nos elevam para uma realidade mais ampla e espiritual. E Deus se utilizou de algumas imagens e símbolos para nos ensinar verdades espirituais sobre a unidade entre os cristãos, a unidade entre o povo de Deus. E nesta semana estudaremos estas imagens, estes símbolos, que são recursos didáticos divinos para nos ensinarem verdades que vão muito mais além daquilo que nós conhecemos em nossa realidade humana e pecadora. As imagens e símbolos utilizados por Deus na Bíblia têm o propósito de nos mostrar realidades maiores. Vou dar a você 2 exemplos. O primeiro é o sistema sacrificial no Antigo Testamento. Por meio do sistema sacrificial de animais e por meio de todo o ritual do santuário, Deus ensinava uma realidade muito maior, a de que havia um plano de salvação e um substituto que possibilitava a vida ao pecador. Deus, no Novo Testamento, se utilizou também de uma outra imagem, de um outro símbolo, o vento, para se referir ao Espírito Santo. Em João 3, verso 8, Jesus disse que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele está comparando o Espírito Santo ao vento para nos mostrar uma realidade maior, de que o Espírito Santo não pode ser visto no momento, mas seus efeitos são sentidos no coração daquele que submete a Deus. Por isso ele é comparado a um vento. E em relação à unidade cristã, a Bíblia também se utiliza de símbolos, imagens, para descreverem o propósito de Deus para com o seu povo. E nós vamos estudar ao longo desta semana estas imagens que nos ensinam a importância de sermos unidos como igreja. Deus chama o seu povo de geração eleita, Deus chama o seu povo de casa de Deus, Deus chama a igreja de santuário do Espírito Santo. Deus chama a igreja e seu povo de o corpo de Cristo. Deus chama os seus filhos de ovelhas e Jesus é o pastor. Deus chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. Então serão essas figuras e imagens que nós analisaremos ao longo da semana para entendermos a profundidade daquilo que Deus quer nos explicar de uma forma, obviamente, bem didática. Deus quer que você entenda, compreenda a mensagem de amor que Ele tem para você através do plano de salvação. Deus quer que a sua mente se desenvolva para que compreenda cada vez mais a realidade do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Realidade essa que, quando compreendida, vai ajudar você a viver neste mundo com um propósito, a ter uma vida com muito mais qualidade e com muito mais significado em Cristo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Vamos estudar hoje sobre a primeira imagem ou símbolo do qual Deus se utiliza para nos ensinar uma importante verdade espiritual de que o povo de Deus deve ser unido. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Entre outras coisas, esse texto diz que a igreja é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Quando o texto bíblico diz que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, esses termos indicam que o povo de Deus foi separado para um propósito especial. E qual é o propósito especial? Primeiro, amar a Deus e ser amado por Ele. Segundo, o próprio texto diz, devemos anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos convida, por meio da graça de Cristo e da aceitação de Jesus, a fazermos parte da sua geração eleita. E nesse texto Deus mostra que existe um sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes são chamados a serem sacerdotes, para intermediarem entre Deus e as pessoas, não na função de Cristo como mediador, porque isso só pertence a Ele, de acordo com 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Mas quando somos chamados para sermos sacerdotes reais, é para intermediarmos uma relação entre as pessoas e Deus, levando a mensagem do Evangelho para as pessoas. E o que faz Deus escolher as pessoas para uma obra tão especial quanto essa? Não são as obras do ser humano, não são os méritos. Desde o Antigo Testamento aprendemos esta verdade. A verdade de que nós somos chamados santos, somos chamados para sermos sacerdotes de Deus, fazendo com que outras pessoas conheçam a Ele. Somos chamados unicamente pela graça de Deus e não por nossos méritos. Essa verdade se encontra, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 8, que diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Para que a soberba, o orgulho e a arrogância não fizessem parte do povo de Deus, e eles viessem a se acharem merecedores do chamado divino, Deus fez questão de destacar para o povo de Israel de que Deus os chamou para serem santos unicamente pela graça dele, porque ele os amava, e não porque eles tinham algum mérito. E esta verdade é repetida no Novo Testamento, porque em Romanos 11, versos 5 e 6, Paulo diz que o remanescente, o povo de Deus, é chamado pela graça, não é pelas obras. Temos um grande privilégio, amigo ouvinte, de sermos a geração eleita de Deus, o sacerdócio real de Deus, uma nação santa, para levarmos a mensagem de salvação, para intermediarmos, diríamos assim, entre o ser humano e Deus, mostrando ao ser humano a mensagem do Evangelho. Entretanto, este é um privilégio dado unicamente pela graça de Deus. Nada do que você e eu fizermos nos tornará dignos disso. Unicamente a graça de Cristo pode nos tornar aptos para aceitarmos e especialmente para cumprirmos com esse chamado especial. Porque a Bíblia chama a igreja de casa de Deus. Vamos estudar sobre esta imagem, sobre esse símbolo. E para estudar, vamos começar a leitura de Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22, que diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto diz que nós, primeiramente, somos parte da família de Deus e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
E este fundamento, amigo ouvinte, é Jesus Cristo, que é a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal que dava a sustentação a uma casa, a um edifício. E obviamente que essa pedra precisava ser muito bem ajustada, porque servia de base para toda a construção. Do mesmo modo, você e eu somos parte desse edifício, dessa casa de Deus, somos pedras vivas, como disse Pedro em 1 Pedro 2,5, somos pedras vivas que fazem parte de uma casa espiritual, e a base, a sustentação, a pedra angular ou a pedra principal é a pessoa de Jesus Cristo. Entre outras coisas, com esta metáfora, com este símbolo, Deus quer ensinar primeiramente que nenhum crente, nenhum cristão pode ser uma pedra isolada. Deve estar ligada, deve ser uma pedra ligada a outras pessoas na comunhão da família de Deus. Essa é a primeira coisa que precisamos destacar. Por meio destas imagens, Deus está ensinando sobre a importância dos relacionamentos interpessoais e que você e eu não podemos viver sozinhos ou adotarmos um estilo de vida desigrejado, diríamos assim, como se não precisássemos de uma igreja para fortalecermos a nossa comunhão com Deus e as nossas habilidades interpessoais. Além disso, aprendemos nesse texto que a base da igreja deve ser Cristo. Em hipótese alguma podemos colocar qualquer ser humano como sendo a base da igreja, seja um pastor, seja um sacerdote, qualquer líder espiritual, ele não pode servir de base para a vida espiritual de ninguém. Esta base, esta pedra principal sobre a qual a nossa vida espiritual precisa ser construída, essa pedra é Jesus Cristo. E se você e eu, amigo ouvinte, não estivermos solidificados na rocha que é Jesus, nossa fé irá naufragar. Nossa fé será inundada por problemas, nossa fé será abalada por qualquer circunstância, porque não construímos a nossa casa sobre a rocha. Em Mateus 7, 24 a 27, Cristo conta uma parábola de um homem sensato, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e de um homem prudente que construiu a sua casa sobre a areia. Quem construiu a sua casa sobre a areia, é óbvio, ele foi tolo, porque a areia não serve de base para você construir uma casa. Se uma pessoa constrói uma casa na areia da praia, virão chuvas, o mar invadirá com muita facilidade aquele lugar, se foi construído sobre areia, não é? E obviamente o estrago vai ser muito grande naquela casa. Agora, quem constrói a sua casa sobre a rocha, obviamente ele tem uma sustentação para essa casa. Podem vir ventos e chuvas e a casa permanecerá ali. Da mesma forma, você e eu precisamos construir a nossa vida espiritual, a nossa fé. A igreja precisa ser construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. De acordo com Paulo em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode constituir um outro fundamento da igreja que não seja Cristo. Jamais a igreja seria construída tendo o apóstolo Pedro como fundamento. O apóstolo Pedro era um homem pecador como você e eu, tanto que ele inclusive traiu Jesus. Em Mateus 18, quando Cristo diz que construiria a sua igreja aparentemente sobre Pedro, não é que Pedro seria o fundamento da igreja, mas que com base naquela fé, naquela confissão de Pedro de que Cristo era o Messias, Cristo construiria a sua igreja sobre o fundamento que era ele mesmo, Cristo, de acordo com 1 Coríntios 3,11 e Efésios capítulo 2, verso 20. Onde está solidificada a sua fé, amigo ouvinte? Na rocha ou na areia? Reflita sobre isso para que a sua vida espiritual não continue em risco. Outra imagem muito interessante que a Bíblia faz uso para falar do povo de Deus e da importância de o povo de Deus ser unido é a imagem do santuário de Deus. Vou ler para você 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que diz o seguinte: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Primeiramente, esse texto de forma clara diz que o Espírito Santo é Deus. A leitura desse texto nos mostra que é um sinal de profunda rebeldia negar a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é o santuário de Deus. E ao mesmo tempo em que ele diz que a igreja é o santuário de Deus, ele diz que a igreja é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, habita entre nós como igreja. E que se alguém destruir o santuário de Deus, que é o santuário onde habita o Espírito de Deus, Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, a habitação do Espírito Santo entre a igreja torna a igreja sagrada. Esse texto de forma clara diz que o Espírito Santo é Deus. Não está dizendo que Deus tem um espírito que sai de dentro dele, algo imaterial, porque João 4, 23 e 24 não diz que Deus tem espírito, diz que ele é espírito. Então, como que um ser que é espírito pode ter um espírito dentro dele? Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira contradição lógica. Quando a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Deus, quer dizer que o Espírito Santo procede de Deus. E o texto é claro em dizer que a igreja unida é santuário de Deus, porque Deus e o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, habita na igreja. Paulo também, além de dizer aqui claramente que o Espírito Santo é Deus, ele está advertindo aqueles que querem destruir a igreja. Ao ele dizer que os cristãos em Corinto formavam o santuário do Espírito Santo e que num sentido espiritual Deus habitava entre eles, Paulo estava advertindo o seguinte: qualquer pessoa que tentar destruir a igreja e sua unidade, essa pessoa será destruída. Então aqui é uma advertência muito grande. Quem gosta de trazer contendas, brigas, desunião para dentro da igreja, saiba que você está mexendo com algo que é sagrado. E no início do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo apresenta algumas ameaças a esta unidade e que contribuem para que o Espírito Santo se afaste da igreja. Em 1 Coríntios 3:3, Paulo diz que a inveja e a divisão ameaçam a unidade. É um sinal de grande imaturidade, seja espiritual ou emocional, quando alguém tem inveja de um irmão porque ele assumiu um cargo ou uma função na igreja. É muita imaturidade e a pessoa precisa olhar mais para dentro de si mesma, reconhecer que é invejosa e pedir a Deus que a ajude a trabalhar este caráter invejoso para que seja transformada. É terrível também quando as pessoas decidem dividir os irmãos por meio de fofocas, picuinhas, coisas que nada têm a ver. Deveria-se ter mais disciplina eclesiástica para invejosos e para fofoqueiros, pois essas são coisas que realmente dividem o corpo de Cristo, atrasam a pregação do Evangelho, e quando atrasamos a pregação do Evangelho, estamos dando mais tempo de vida ao demônio. Quando surgirem conflitos entre nós, o que é inevitável e faz parte da nossa natureza humana corrompida pelo pecado, nunca deveríamos esquecer da verdade de 1 Coríntios 1:10, que diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e do mesmo parecer. Que Deus dê-nos humildade e capacidade para praticarmos esse texto de 1 Coríntios 1, verso 10. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático
e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Nessa semana estamos estudando sobre imagens e símbolos que Deus se utiliza para falar da igreja e da unidade que deve existir entre os filhos dele. Hoje estudaremos sobre outra imagem, outro símbolo muito interessante, que é a referência ao corpo. A igreja é comparada ao corpo espiritual de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, versos 12 e 27 e extrairmos as lições, algumas das lições que Deus deseja ensinar-nos por meio desses versos bíblicos. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A Bíblia diz que assim como o corpo é uma unidade composta de várias partes diferentes, de vários membros diferentes com funções diferentes, o mesmo ocorre com a igreja. Esta comparação da igreja com o corpo é um recurso muito didático que Deus se utilizou por meio do apóstolo Paulo. Percebemos que os membros do corpo, por mais simples que possam ser, todos são extremamente importantes. De que adianta você sentir fome e não ter a boca para mastigar? De que adianta ter a boca para mastigar e não poder usar a mão para trazer o alimento à boca? E por aí vai. Ao comparar a igreja ao corpo de Cristo, e Cristo é chamado de o cabeça desse corpo, obviamente que Paulo está ensinando a importância de trabalharmos todos pelo bem comum de todos. Assim como a cabeça, os braços, as mãos, as pernas, tudo trabalha em benefício do corpo como um todo, você e eu, como membros individuais do corpo, independente do dom espiritual que tenhamos, precisamos trabalhar pelo bem comum do corpo. Aqui nós percebemos um grande milagre, o milagre da unidade com diversidade. Em 1 Coríntios 12, 12 a 26, quando a Bíblia fala da unidade que deve existir entre nós, ela também apresenta a diversidade de dons espirituais. O corpo todo, amigo ouvinte, não é composto por um braço, por uma perna, senão não seria um corpo. Da mesma forma, a igreja não é composta por pessoas com os mesmos dons espirituais, com a mesma criação familiar, com a mesma cultura, com a mesma etnia, com o mesmo nível de educação. A igreja é composta por pessoas diferentes. Entretanto, tendo a Cristo como cabeça do corpo, e se cada pessoa estiver ligada a Cristo de uma forma espiritual, obviamente, a igreja toda, o corpo todo será nutrido com o mesmo alimento, que é o vigor, a energia que vem do Espírito Santo. E deste modo nós seremos unidos mesmo em meio à diversidade. Amigo ouvinte, valorizemos todos os dons espirituais. Se valorizarmos todos os dons espirituais, automaticamente valorizaremos a todos os nossos irmãos. Independente da função que eles tenham na igreja, teremos a consciência de que cada irmão é muito importante. Porque assim como os aparentemente membros do corpo, que aparentemente são menos importantes, se tornam vitais, perceberemos que cada irmão, independente do nível cultural ao qual ele pertença, e independente do dom espiritual que ele exerça, cada irmão é muito importante para Cristo. Se nós olharmos para a igreja como um corpo espiritual de Cristo, tendo a Cristo como cabeça, e valorizarmos a função de cada membro deste corpo, o egoísmo, o partidarismo, os clubes de bolinhas sairão da nossa realidade. Seremos todos unidos, trabalharemos com o mesmo propósito, trabalharemos para o bem comum de todo o corpo. Espero que você acompanhe o Lições da Bíblia de amanhã, quando continuaremos estudando sobre essas imagens e símbolos que Deus se utilizou no Novo Testamento, especialmente para falar da importância da unidade entre a igreja, entre os filhos de Deus. Cristo se utiliza da imagem das ovelhas para falar do seu povo.
Por que Cristo diz que somos ovelhas? Por que ele quer dizer que somos ovelhas que fazem parte de um rebanho que é o rebanho de Cristo? Para a maioria das pessoas, especialmente para os nossos filhos que vivem no ambiente das cidades ou das grandes cidades, pouca lógica pode ter para eles o fato de Cristo comparar as pessoas a ovelhas, não é? Os cristãos a ovelhas. Entretanto, quando esse texto foi escrito, e você como pai e mãe deve explicar isso para o seu filho, para que ele entenda esta verdade espiritual, quando Cristo contou esta parábola, as pessoas da época entenderam muito bem. Eles faziam parte na cultura do Antigo Oriente Próximo, eles eram uma cultura agrícola, eles tinham ovelhas, eles tinham animais. E quando Cristo, em João 10, 16, 1 a 16, se identifica como o bom pastor das ovelhas, eles entenderam que Cristo estava remetendo a mente deles para o Salmo 23, verso 1. Lá é dito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cristo aqui está se identificando com o Deus do Antigo Testamento. Cristo aqui está dizendo que ele é o bom pastor do Antigo Testamento e é o bom pastor do Novo Testamento. Ou seja, João 10, 1 a 11, comparado com o Salmo 23, 1, prova a divindade de Cristo e é necessária muita rebeldia para negar esta verdade vital. E quando Cristo diz que ele é o pastor e que as pessoas são suas ovelhas, as pessoas que ouviram pela primeira vez essa mensagem, elas ficaram admiradas com o carinho de Jesus. O pastor, como demonstrado na Bíblia, ele tinha uma relação muito grande com o seu rebanho. A relação era tão grande que as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. E além desta relação íntima que proporcionava às ovelhas reconhecer a voz do seu pastor quando as chamava, Cristo aqui quer nos ensinar que assim como o pastor no Antigo Oriente Próximo estava disposto a enfrentar qualquer animal feroz para cuidar das suas ovelhas e protegê-las, Cristo está disposto a enfrentar o diabo e a todos os demônios, se necessário for, por uma única pessoa. O pastor, além de dar a sua vida pelas ovelhas, ele cuidava, ele tratava da ovelha machucada. Dedicava uma atenção muito especial, como se ela fosse a única que existisse para ele. Assim acontece com você e comigo também. Quando caímos em pecado ou quando nos machucamos e recorremos a Jesus, o nosso bom pastor trata das nossas feridas, trata das nossas cicatrizes, nos cura e nos dá novas oportunidades. Agora você precisa ouvir a voz do pastor. Você precisa permitir que a voz de Cristo chegue à sua mente, à sua consciência, para que ele mostre o seu amor por você, para que ele mostre para você que existe muito mais além desta realidade humana pecadora. Você precisa ouvir a voz do pastor para seguir as suas verdades bíblicas e assumir um compromisso amoroso e uma relação amorosa com ele. E seja sensível, amigo ouvinte, à voz do bom pastor. E nada vai lhe faltar no que diz respeito à compreensão, amor, carinho, perdão. Ele vai suprir as suas necessidades. E mesmo que alguma coisa venha a acontecer, ele não faltará em sua vida. Outra imagem vital utilizada por Deus para nos ensinar a importância da igreja e da sua unidade é a imagem da igreja como coluna e baluarte da verdade. Isso se encontra em 1 Timóteo 3,15, que diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja é a coluna, é a firmeza da verdade. E qual verdade? A verdade de que Cristo é o nosso Salvador, que ele nos justificou pelo seu sacrifício e de que toda pessoa que crê em Jesus e o aceita pela fé pode ser salva. E obviamente, juntamente com esta verdade, outras verdades são preservadas. Verdades doutrinárias importantes como a justificação pela fé, a santificação por meio do Espírito Santo, a trindade bíblica,
o juízo final, a volta de Cristo, a validade dos 10 mandamentos para nos mostrar que precisamos constantemente da graça, ou seja, verdades importantíssimas que precisam ser preservadas com o trabalho e empenho de cada cristão que é direcionado pelo Espírito Santo. Amigo ouvinte, a igreja é coluna e firmeza da verdade num mundo que se encontra corrompido pela ausência de Deus, porque o mundo está pedindo licença para Deus. Você e eu precisamos, com auxílio do Espírito Santo, permitirmos que Ele nos use para fazermos a diferença onde quer que estejamos. E se você e eu nos colocarmos nas mãos de Deus e sermos seus representantes, mesmo que pecadores, Deus vai recompensar os nossos esforços, Deus vai nos fortalecer para a vida, Deus vai nos preparar para a volta de Cristo, Deus vai nos usar para levarmos a outras pessoas a salvação que nós conhecemos por meio de Cristo Jesus. Agora você precisa fazer uma reflexão muito importante. Você precisa perceber se a sua igreja está realmente sendo uma coluna e baluarte da verdade, uma firmeza da verdade. Converse em oração com o seu pastor, com o seu sacerdote, para saber se tudo aquilo que ele está ensinando realmente está de acordo com a Bíblia. Veja se a Bíblia está sendo seguida e não apenas tradições humanas. Veja se há uma coerência na interpretação da Bíblia, para que você possa ter certeza de que aquilo no que você acredita está solidificado nas Escrituras. Devemos sim confiar, amigo ouvinte, em nossos líderes, mas não confiar cegamente. O único ser que merece a nossa confiança cega é Jesus Cristo. E em matéria religiosa precisamos fazer como os crentes de Bereia em Atos 17:11. Examinar todos os dias as Escrituras para ver se o que as pessoas de fato nos ensinam está de acordo com a Bíblia. Se os bereanos conferiam o que Paulo e Silas pregavam, imagine você e eu se não vamos conferir aquilo que os nossos líderes religiosos podem estar nos pregando, e mesmo bem intencionados podem estar equivocados. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia.